Oi, pessoal! Eu sou a Érica Celeste, evangelizadora da I2 de quarta-feira, e hoje nós vamos falar sobre A Bela e a Fera e a espiritualidade. Quem conhece esse filme? Eu vou fazer um breve resumo do que se trata esse filme, para quem não se lembra ou para quem nunca assistiu. No filme, o pai da Bela foi capturado pela fera. E a Bela se oferece em troca de seu pai, troca de lugar com ele, sabe? Ela acaba ficando no castelo com a fera e o pai ganha liberdade. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera nada mais é do que um príncipe que precisa de muito amor para voltar à forma humana. E ali, ela convive, ela descobre a fera, ela conhece a fera, a história se desenrola e o final feliz acontece ali mesmo. E nós vamos nos perguntar: pode existir amor entre uma menina linda e um ser tão feio? Sim. Gente, na natureza, a maior força que existe é o amor. E o amor verdadeiro não pede nada em troca. Ele apenas ama. A beleza que a fera tinha estava escondida no fundo do seu ser. Ele precisava apenas de uma alma nobre, como a da Bela, que conseguiu enxergar os verdadeiros valores que ele tinha, para poder fazer ressurgir o príncipe que estava ali escondido. Então, o que a gente percebe? Que o amor, ele torna-se real quando as pessoas abandonam o orgulho, no caso dele, as mágoas, as tristezas, deixando de ser feras. E aí elas ficam prontas para receber o amor. Elas se abrem para isso. E nós vamos ver que elas se transformam. E a fera sempre tão brava, respondendo, a Bela permanecia ao seu lado e tentava entender de onde vinha toda essa agressividade, essa alma machucada, esse espírito machucado. O que será que teria acontecido com ela? Então vocês viram esse trecho do filme que mostra a Bela, a fera bem machucada, né? Mas assim, eu não tô falando dos machucados do seu corpo que aparecem. Eu tô falando do que provocou da fera se tornar uma fera. O que pode fazer com que uma pessoa se torne uma fera? Eu quero que vocês prestem atenção que a gente não tá falando se tornar uma fera de virar um monstro na aparência física, tá, gente? Porque isso só acontece no filme mesmo. Essa transformação da pessoa se tornar uma fera é por dentro que acontece, tá? Dela se tornar uma pessoa brava, do jeito que a fera era, agressiva, malvada. Existem muitas pessoas assim por aí. E o que será que faz com que elas se tornem desse jeito? As pessoas elas podem se tornar desse jeito se elas forem invadidas pelo orgulho, pelo egoísmo. E assim, elas passam por essa transformação e elas perdem o controle disso. Elas deixam de acreditar em Deus, elas deixam de acreditar na espiritualidade que nos ajuda a todo tempo. Elas deixam de entender que coisas ruins acontecem sim na vida da gente, mas sempre tem um ensinamento, sempre tem uma coisa boa para a gente aprender. E assim, o que a gente percebe nesse trechinho é que a fera, quando perdeu sua mãe, é a história que os objetos contam, o pai dele, do menino, ele era muito cruel, ele já era muito malvado. E aí o menino foi criado pelo pai com esses sentimentos
e ele não conseguiu se libertar desses sentimentos. Aí ele se tornou esse ser tão amargo, tão triste e tão cruel, tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Quando a gente se sentir muito triste, muito cruel, e perceber que as coisas não estão legais com a gente, que a gente está se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa que não é agradável, que não segue o caminho certo, a gente tem que parar, lembrar de Deus, lembrar de toda a espiritualidade que nos ajuda, fazer as nossas preces, os nossos pedidos para afastar os maus pensamentos e ter a certeza que a gente sempre está no caminho certo, amparado e guiado. Se voltar para o olhar para o próximo, o tanto de coisa que eu tenho que o outro não tem. E aí, não só de bens materiais, gente, não tô falando disso, tá? Tô falando de amor, de carinho, de aconchego, de família, tá bom? Para que a gente afaste essa fera de dentro da gente. E a gente sempre tenha, no caso do filme, né? Um príncipe ou uma princesa que consiga brilhar. E o que a gente pode falar desses objetos que são enfeitiçados? As pessoas podem ficar enfeitiçadas? Então, nós somos espíritos imortais e durante todas as nossas encarnações nós cometemos muitos erros. E a gente tem sempre a chance de melhorar, de corrigir esses erros. E essas chances acontecem por meio das nossas reencarnações. Que a gente vem de novo e convive com aquelas pessoas que a gente cometeu erros. E ali a gente consegue desenvolver o amor, ou deveria conseguir, para poder superar tudo isso. E aí o que a gente vê no filme? Que esses objetos, eles erraram quando eles eram pessoas e eles viram que o pai da fera o pegou e depois que a mãe morreu e o tornou tão cruel, eles não fizeram nada. Eles só ficaram olhando. Então, de certa forma, nós podemos dizer que aquelas pessoas que estavam vendo aquela situação ficaram enfeitiçadas. Não é um feitiço de bruxa, que isso não existe. Mas elas tiveram a visão delas assim como se tivesse uma cortina na frente, e não enxergaram o tanto de mal que o pai daquele menino estava fazendo para ele, e que ele foi se tornando aquela fera, e o pai foi se tornando, ele foi se tornando aquela fera, e os objetos, que eram as pessoas, eles deixaram de ter a atitude que uma pessoa teria próximo a uma criança que estava vivendo isso. Então, eles passaram a ser objetos enfeitiçados, como uma forma de um castigo, não é essa a palavra, mas de um feitiço. E aí, isso foi consequência, por eles não terem agido quando eles viram que o menino estava sendo criado de uma forma errada. Tá bom? Então, quando vocês estiverem sendo enfeitiçados por alguma situação, quer dizer, vocês estão vendo que tem alguma coisa errada, mas ninguém faz nada, fica todo mundo ali. Coisa que a gente não pode se meter. Mas tem coisa que a gente pode tentar dar uma ajudinha e uma melhorada. Então, para vocês não ficarem enfeitiçados, estejam sempre muito alertas e peçam para o seu anjo de guarda, para Deus ajudar e guiar nos momentos em que vocês puderem fazer alguma coisa. Por que em todo filme que a gente vê
todo desenho tem um vilão, tem uma pessoa malvada que quer fazer mal para o outro. Isso acontece na vida também, né? Porque o que são os vilões? Eles são aquelas pessoas que querem uma coisa, de qualquer jeito, custe o que custar, machuque quem machucar, eles querem aquilo. E aí eles vão fazer o que é certo e muito do que é errado para conseguir o que eles querem. Isso tem um nome, que se chama egoísmo. E o que o Gaston queria nesse filme? Ele queria a Bela, de qualquer jeito. E aí ele fez um monte de maldade. Saiu fazendo estrago para tudo que foi lado. Mas a gente já viu que os vilões, eles não têm um final bom. Eles têm um final ruim. Assim como a gente viu, ou para quem não assistiu, vai assistir o filme agora. Acontece. Só que na nossa vida real, é assim, ó. A pessoa, por pior que ela seja, por mais malvada que ela seja, se ela decidir ser melhor e ela pedir ajuda de Deus, do anjo da guarda e da espiritualidade, todos eles chegam perto para estender a mão e ajudar. Basta a pessoa querer e pedir, que ele vai receber toda a ajuda da espiritualidade. E aí eu fico pensando, já pensou um filme do Gaston fazendo caridade por aí? Por que a Bela gostava tanto de ler? Ela já tinha esse hábito adquirido. Talvez o seu pai nessa encarnação tenha ensinado ela desde pequena a importância da leitura. Ou talvez ela já tenha trazido esse costume de uma outra vida, de uma outra encarnação. No filme a gente pode ver que as pessoas da vila em que ela morava, em que ela vivia, eram muito simples e não tinham esse hábito de leitura. Nem era muito fácil de encontrar livros por ali. Mas a Bela sempre estava com um livro na mão. Quando a Bela conheceu a fera e percebeu que ele tinha os mesmos gostos pela leitura, isso fez com que eles se aproximassem. Foi uma forma deles se aproximarem, de estarem mais juntos. E essa necessidade da Bela em adquirir mais conhecimento, talvez tenha vindo realmente de uma outra vida. E aí a gente vai se perguntar, será que a Bela, na vida anterior, já sabia ler? Sabia da importância da leitura para aumentar o seu conhecimento, as suas reflexões e evoluir o seu espírito? Será que é porque ela já conhecia isso de outra vida? É que nessa ela gostava tanto? Vamos pensar? Que cena mais linda é essa, né? Então a gente vê aí um momento, porque tem um detalhe no filme, tem uma rosa vermelha. Vocês podem ver que é sempre a característica do filme. Nesse feitiço do príncipe, diz que até cair a última pétala dessa rosa, ele precisa ser amado, alguém precisa amá-lo. Então, se cair a última pétala da rosa e ninguém amar aquela fera, ele vai ficar assim para sempre. E aí é o que a gente viu nessa cena.
que é o momento em que a Bella demonstra o seu grande amor, porque ela voltou para o castelo e ela beija ele, e aí vocês veem o feitiço da rosa, né, se despedaçar toda, quer dizer, ia cair a última pétala. Ai, tô contando o filme, gente, mas o filme é lindo, assiste mesmo assim. Ia cair a última pétala quando o amor dela transborda por ele, e aí ele volta a ser um príncipe. E aí a gente pode pensar o quê pela espiritualidade? Que talvez essa rosa que vai se despetalando com o tempo seja o passar do tempo na nossa encarnação, né? E quando cai uma pétala, vai demonstrando que o tempo está passando. E a gente tem os objetivos de crescimento aqui para fazer valer a encarnação. E eles conseguiram fazer valer, porque quando caiu a última pétala, eles se amavam. O amor deles estava pleno ali entre eles, né? Ele voltou a ser um príncipe e ela uma bela menina, e eles puderam ser felizes. Por tudo que a gente assistiu, vocês acham que a Bela e a Fera, que eles já se conheciam de outras vidas? Sim, é muito possível que isso tenha acontecido. Que muitos amores que marcam a vida, assim, eles podem ter começado numa outra reencarnação. O que a gente pode dizer é que o amor existe. E se ele existe, ele é intenso, ele é lindo e pode trazer muitas e boas experiências. Seria muito legal descobrir que na encarnação anterior, a Bela e a Fera já tenham sido amigos e que eles precisavam passar juntos por mais esta prova que eles passaram para melhorar a si mesmos e a dar valor no amor, na força do amor, como eles conseguiram fazer. Bom, meus queridos, essa foi hoje a nossa análise do filme A Bela e a Fera e a Espiritualidade, para vocês verem que tudo o que acontece à nossa volta, os filmes que a gente assiste, a gente, se conseguir parar um pouquinho para pensar, a gente consegue enxergar um monte de lição, né? E assim, o que é mais legal desse filme é que ele demonstra a força do amor. Porque chega num ponto do filme em que a Fera liberta a Bela. Ele demonstra o amor que ele sente por ela e ele deixa ela ir embora, abrindo mão da felicidade dele em nome do amor que ele sente por ela. E aí, isso nos faz lembrar de uma frase linda dita por Chico Xavier, que o amor não prende, ele liberta. Então, todo tipo de amor que é lindo, ele não prende ninguém, ele não machuca ninguém, ele deixa a pessoa livre, porque a pessoa vai estar ali junta e inteira pelo próprio amor que ela sente e pela vontade que ela tem de estar ali. Espero que vocês tenham gostado. Assistam um filme, faça a sessão pipoca em casa com papai, mamãe, os irmãos, os primos, com alguém, tá? E aí vocês assistem esse filminho de novo, ou antes de assistir o filme da sessão pipoca, ou depois. Talvez seja melhor assistirem antes, que aí vocês vão estar atentos para enxergar toda a história do filme com os olhos que a gente teve aqui hoje. Tá bom? Fiquem com Deus. Iluminados dias para vocês. Beijo.